Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. O boletim epidemiológico diz que Patos de Minas não registrou nenhum caso de Covid nas últimas 24 horas. O percentual de ocupação em leitos de UTI está zerado nos hospitais públicos e particulares. Avião que pulverizava plantações cai em João Pinheiro e mata piloto de 37 anos. Policiamento comunitário é discutido durante encontro internacional. Policial salva idosa durante incêndio em apartamento. Vamos mostrar a exposição natalina das Marias Artesãs. Promo Week do Cicobi Credicopa vai até o dia 30 de novembro. O que muda com a Lei Mariana Ferrer? Atlético empata e título não será mais decidido no domingo. No Cruzeiro, Luxemburgo espera que o clube lute por títulos em 2022. Após reportagens da NTV, mulher consegue exame e atendimento médico. Posse de suplente para a vaga de Lázaro Borges será nesta quinta-feira na Câmara. E projeto proíbe linguagem neutra e prevê punição para escolas e educadores em Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A gente começa essa edição falando de um acidente aéreo. Um avião que pulverizava defensivos agrícolas caiu na manhã desta quarta-feira em João Pinheiro e matou o piloto da aeronave. As imagens mostram que o avião caiu em meio às lavouras, ficando despedaçado. No local, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizaram os trabalhos para resgatar o corpo da vítima. O tenente Tolentino, que comanda o Corpo de Bombeiros em João Pinheiro, explicou que no momento da pane, o monomotor estava sendo utilizado para pulverização agrícola em cultivos de cana e de soja na fazenda Tapera, município de João Pinheiro. O único ocupante da aeronave morreu durante o acidente aéreo. Não sabemos o motivo da queda. No local, a vítima se encontrava já sem vida e presas às ferragens e fuzilagens do avião. Após a autorização da Polícia Civil e da Aeronáutica, nós retiramos a vítima das ferragens e a repassamos para a funerária e ao serviço de perícia civil da Polícia Civil. Fomos informados que, posteriormente, o serviço de investigação da Aeronáutica vai se deslocar ainda hoje para continuar os serviços da causa do acidente. Bombeiros, o avião pertence à empresa Luz Aviação Agrícola, com sede em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O piloto Jonas Gabriel Sevic, de 37 anos, era o único ocupante da aeronave. A capital mineira sediou a 12ª edição do Seminário Internacional de Policiamento Comunitário. O encontro reforçou a parceria entre a Polícia Militar e também a Polícia Japonesa. Policiais de Minas e de vários estados brasileiros participaram do seminário. O modelo de policiamento comunitário utilizado hoje teve início no Japão. O embaixador do país no Brasil destacou a importância da parceria. Esperamos que a cooperação nessa área não só tenha melhorado ainda mais a segurança e o bem-estar dos cidadãos brasileiros, como também tenha ajudado a proteger os residentes japoneses no Brasil, contribuindo para o aumento dos investimentos privados. A estratégia das bases móveis contribuiu para os bons números da segurança. Minas foi considerado o estado mais seguro do país em 2021. A aproximação da PM com a comunidade não é recente. Uma história que vem desde os policiais em dupla, no meio do século passado, até as bases móveis atuais. Essas bases comunitárias é isso, na minha visão. É um balcão aberto para atender diretamente a população. E cabe a cada policial, escalado ali, seja nas motos, seja na base, ele multiplicar e fazer bem, porque a cada ocorrência que ele atende, se ele atender bem, ele multiplica essa proximidade, ele traz solução. E os efeitos têm sido bons, né? Tem tido aí bons resultados essas bases móveis que são implantadas em todos os municípios do estado. Aqui em Patos de Minas a gente tem esses exemplos. Depois do intervalo aqui no News, tem a previsão do tempo para quinta-feira. Promo Week do Cicobi Credicopa vai até o dia 30 de novembro. Nós vamos mostrar um pouco da exposição natalina das Marias Artesãs. O Cicobi Credicopa realiza até a próxima terça-feira, 30 de novembro, a Promo Week Crédito Consignado. O consórcio é uma forma de planejar suas conquistas sem taxas de juros, além de outras vantagens.
O consórcio é uma forma de conquistar aquilo que se deseja sem pagar juros e de maneira planejada. A diferença entre apenas guardar o dinheiro e fazer um consórcio é que no consórcio você assume um compromisso e pode ser contemplado e ter o seu bem antes do tempo previsto. Nos meses em que sobrar um pouco mais de dinheiro, por exemplo, poderá pagar algumas parcelas antecipadamente, abatendo do restante a ser pago. A maneira mais simples de um consórcio é o antigo consórcio entre amigos, em que a gente pagava um valor mensal, né? Todos os meses com o objetivo final de recuperar aquele valor com algum acréscimo. No consórcio Cicobi é exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer parte de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, né? Seja ele adquirir um veículo, uma moto, a tão sonhada casa própria, né? Fazer a reforma da casa, até mesmo uma viagem ou uma festa também é possível realizar através do consórcio Cicobi. Dentre as vantagens de se fazer um consórcio com o Cicobi Credicopa estão a flexibilidade com a escolha do plano que mais combina com as suas necessidades, a economia, financiar até 100% do seu bem com menor custo final, sem taxa de adesão, com parcelas acessíveis e sem juros, e a facilidade, pois dá para acompanhar sua cota pelo aplicativo do Cicobi. Cicobi Credicopa, você, ao adquirir uma carta de consórcio, vai receber uma consultoria dos nossos gerentes e atendentes da forma melhor para você realizar o seu sonho, porque ele deve estar de acordo com as suas necessidades, as parcelas devem caber no seu bolso, né, para que você não se sacrifique mensalmente ao adquirir aquele consórcio e não pague juros no final. O mais interessante, né, é você recorrer ao consórcio para realizar os seus sonhos e fugir das taxas. Pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não associadas do Cicobi Credicopa, podem adquirir o consórcio. E a principal vantagem dos consórcios é que não embutem juros e os custos tendem a ser mais baixos do que os dos financiamentos. Nesta semana, o Cicobi está com 20% de desconto na taxa de administração. No financiamento, além dos juros, você tem taxas administrativas, tem o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e isso vai onerando muito a sua aquisição do seu bem. Dentro do consórcio, é cobrada apenas uma taxa de administração e a grande vantagem dessa semana, caso você adquirir seu consórcio, é não pagar a taxa de administração cheia. A gente tem um desconto super especial nessa taxa de administração. Este ano de 2021, mais de 300 pessoas já foram contempladas no consórcio Cicobi Credicopa. Então, a gente acompanha desde o momento da aquisição até na pós-contemplação do seu consórcio, te dando toda a assessoria necessária para adquirir o seu consórcio. De posse da carta de crédito, o consorciado escolhe o bem que irá adquirir e, após apresentar as garantias exigidas pelo contrato, terá a liberação do pagamento. As prestações continuam sendo pagas até o encerramento do grupo. O consórcio pode ser feito pelo app do Cicobi ou ainda aproveitando a Promo Week Consórcio do Cicobi Credicopa, que se encerra dia 30 de novembro, na próxima terça-feira. Basta procurar uma das agências do Cicobi Credicopa. Em Patos de Minas, fica na Praça Desembargador Frederico, número 37. Se você queira a consultoria de algum dos nossos gerentes e atendentes, você pode estar ligando em uma de nossas agências, né? Ou entrando em contato com o gerente de relacionamento, que ele vai te passar todas as informações. O importante é você aproveitar a promoção e não ficar com nenhuma dúvida. Depois do intervalo aqui no News, Atlético empata e título não será mais decidido no domingo, mas falta pouco, né? No Cruzeiro, Luxemburgo espera que o clube lute por títulos em 2022. E o que muda com a Lei Mariana Ferrer? Sancionada pelo presidente Bolsonaro, a Lei Mariana Ferrer proíbe a humilhação em audiências e julgamentos de crimes de cunho sexual. O projeto de lei Mariana Ferrer foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta última segunda-feira. A influenciadora que dá nome ao texto teve fotos íntimas mostradas pelo empresário André Camargo Aranha durante o julgamento em que foi inocentado da acusação de tê-la estuprado no ano de 2018.
As imagens teriam sido utilizadas na tentativa de afirmar que as relações entre os dois haviam sido consensuais. A lei ela é criada no sentido de trazer garantias e segurança às vítimas de violência sexual no âmbito do processo, e porque muitas vezes a vítima ela fica com receio até de denunciar o fato às autoridades, porque o processo em si ele acaba trazendo acabava trazendo para a vítima uma exposição muito maior do que o fato em si. De autoria da deputada federal baiana Lídice da Mata, do PSB, a lei veta o uso de linguagem, informação ou material que constranja vítimas ou testemunhas perante os tribunais. Com a sanção do PL, a pena do crime de coação no curso de processos de casos de cunho sexual também aumentou. A lei ela traz modificações tanto no Código Penal, para evitar que as coações aconteçam, criando causa de aumento de pena de 1/3, para os crimes que são investigados e que têm a natureza conteúdo sexual. E no Código de Processo Penal e na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, ele cria mecanismos também para as partes que estão envolvidas no processo, que abrange tanto os juízos, promotores, os serventuários da justiça, para que zelem ao máximo possível da dignidade das vítimas e das testemunhas, sob pena de responderem civil, administrativamente e criminalmente por esses fatos. O advogado Paulo Henrique Araújo também frisa que a Lei Mariana Ferrer não se aplica apenas para as mulheres, e sim para qualquer vítima de violência sexual que esteja sendo constrangida durante julgamentos e audiências. No transcorrer do processo, todos os envolvidos vão ter que zelar pela dignidade da vítima, não trazendo fatos estranhos ao fato que efetivamente está sendo investigado, vídeos, conteúdos passados sobre a vida da vítima, porque não importa nesses crimes o que a vítima fazia antes ou se ela deu causa ou não. O importante é investigar a violência que a vítima sofreu e efetivamente tenha sofrido quando ela denunciou aquele ato às autoridades. Então ela busca essa tutela. Vamos falar de futebol? As contas já estavam feitas pelo torcedor atleticano, né? Seria um tropeço do Flamengo e uma vitória do Galo na rodada dessa quarta-feira. E então a decisão do título do Brasileirão aconteceria no domingo no Mineirão. Mas tanto alvinegros quanto rubro-negros empataram. Acabou sendo um bom resultado. Isso porque o Atlético empatou. E quem pode atrapalhar a busca do título do Brasileiro, o vice-líder Flamengo, também terminou com empate contra o Grêmio. Assim, a diferença do Galo para os rubro-negros continua de 8 pontos, mas agora restam 4 rodadas. Entretanto, o campeonato que poderia ser definido no domingo no Mineirão ficou para depois. Emparelhou com o nosso adversário, que é o Flamengo. Se o Flamengo vence, esse empate era ruim. Se a gente vencesse, o Flamengo vencesse, continuavam 8 pontos. E nós empatando, o Flamengo empatando, dos males foi o menor. Então eu acho que foi uma rodada boa, passou uma rodada e a diferença segue a mesma que iniciou-se a rodada. Por isso, acabou sendo um bom resultado. O Palmeiras jogou com reservas e deu trabalho à equipe do Galo. E o técnico atleticano elogiou a qualidade dos adversários. Apesar do Palmeiras ter entrado com um time alternativo, hoje os elencos de algumas equipes são muito fortes, né? E o Palmeiras é uma dessas equipes. Se você pegar o ataque do Palmeiras hoje, ele é similar ao ataque titular, né? São jogadores com a mesma característica, com velocidade, tem uma referência. Num jogo disputado, 2 gols para cada lado. O Verdão foi quem abriu o placar com o Wesley. 9 minutos depois, Zaratio aproveitou a bola rebatida e marcou. No segundo tempo, Everson defendeu o pênalti cobrado por Patrick de Paula, mas falhou numa saída de gol e Daverson marcou de cabeça. O Atlético foi em busca do empate e Hulk chutou forte de fora da área e marcou para os alvinegros. O camisa 7 agora é o artilheiro isolado no Brasileiro. O Palmeiras começou melhor e
nós tivemos que remar muito para buscar o empate, num primeiro tempo muito igual, muito disputado, e uma segunda metade que eu acho que a gente foi um pouquinho melhor, até finalizamos, tivemos mais posse de bola, mas mesmo assim um jogo perigoso, bola aérea, o Palmeiras estava muito perigosa, nós num lance também que pode abalar muito o emocional, em que num pênalti para o Palmeiras o Everson defende e na batida do escanteio sai o gol. Então, se você não tiver personalidade, não tiver muito culhão mesmo para você ir buscar empate, você não busca. Pois é, e há 4 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, segundo as contas das probabilidades da UFMG, agora o Galo tem 99,1% de chances contra 0,99% do Flamengo. Brasileirão. O próximo adversário do Fluminense, do Atlético, é o Fluminense, né? O Galo joga com o Fluminense no domingo, às 4 da tarde. O Cruzeiro enfrenta o Náutico nesta quinta-feira, às 20 horas, no Mineirão, fechando a temporada 2021, que não foi boa para a Raposa, de novo, né? E Vanderlei Luxemburgo já avisou que, para o ano que vem, espera que o clube volte a lutar por títulos, mirando melhores dias para a Raposa. O treinador celeste avalia o que significa este último confronto, ressaltando o empenho da equipe na temporada, apesar dos resultados negativos. Claro que não é o jogo dos nossos sonhos, né? Nós queríamos ter disputado a vaga para a primeira divisão, já chegar classificado como as outras equipes chegaram, e seria uma festa de coroamento à subida, né? O acesso. Mas infelizmente não foi possível. Nós trabalhamos bastante. Não podemos reclamar dos jogadores porque em momento algum eles afrouxaram, trabalharam bastante, só que no jogo decisivo nós não conseguimos avançar. Lucha destaca que o clube tem a obrigação de montar um time que consiga o retorno à elite do futebol nacional. A próxima temporada é uma obrigação do Cruzeiro montar uma equipe que vá buscar realmente o acesso à primeira divisão e busca de Copa do Brasil, né? Chegar na Copa do Brasil o mais longe possível, ser uma semifinal, uma final. O Cruzeiro é um clube gosta de Copa, né? Copeiro, né? Enquanto no ano que vem é uma cobrança de vocês, é uma cobrança minha, é uma cobrança de todo cruzeirense, que nós tenhamos uma equipe que nós possamos brigar para acesso, não entrar para disputar, brigar pelo acesso e brigarmos por conquista de Campeonato Mineiro, Campeonato da Copa do Brasil. Eu acho que é o que nós temos que concluir nessa temporada, a próxima temporada, para na outra sim, o Cruzeiro já pensar em coisas maiores, em uma Libertadores e para Libertadores, aonde o Cruzeiro tem que estar. Técnico convoca a torcida para a partida contra o Náutico, que marcará a despedida de Ariel Cabral e Rafael Sobis, que deixam a Raposa. Também a oportunidade de vocês poderem se despedir de 2 jogadores que ganharam aqui, né? Que representaram muito bem a agremiação, as cores do Cruzeiro, a camisa, a tradição do Cruzeiro. O Ariel e o Sobis vão se despedir, né? Então também é uma oportunidade de vocês poderem ver o jogador pela última vez atuando com a camisa do Cruzeiro. E tudo isso parte de uma festa que não é a que nós queríamos, mas é o que nós temos, e aí a gente conta com vocês para quê? Criarmos expectativa e perspectiva muito boa para a próxima temporada. Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar New Color. Faz calor na quinta-feira e, segundo o IMET, não deve chover. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 30 graus. Em Lagamar, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Arapuá, variam entre 19 e 29 graus. E em Vazante, a previsão é de mínima de 20 e máxima de 31 graus. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no NTV News. O boletim epidemiológico diz que Patos de Minas não registrou nenhum caso de Covid nas últimas 24 horas. Vamos mostrar que o percentual de ocupação em leitos de UTI está zerado nos hospitais públicos e particulares. E após reportagens da NTV, mulher consegue exame e atendimento médico.
A gente mostra agora que após a repercussão das reportagens feitas pela NTV, Daniela de Lima, que com fortes dores no abdômen buscava por atendimento médico, conseguiu realizar os procedimentos e já começou o tratamento com as medicações. O problema começou há cerca de 5 meses. Daniela reclamava de dores na região do abdômen, inchaço e ânsias de vômitos após as refeições. Sua primeira luta foi conseguir um procedimento de endoscopia por meio da rede pública ou privada, a fim de descobrir o que havia com ela. Com a repercussão da reportagem, Daniela conseguiu doações suficientes para realizar o procedimento. Eu agradeço a população, agradeço muito do fundo do meu coração, agradeço a NTV, toda a equipe, principalmente a Ludmila. Muito obrigado, Ludmila. Obrigado vocês todos que foram na minha casa. Eu nem sei como te agradecer. Só Deus pode te agradecer o que você fez por mim, porque uma pessoa na família, eu acho que não faria o que você fez. Faltava, então, o retorno com o clínico geral para analisar os resultados dos exames. Depois da última reportagem, Daniela conseguiu realizar a consulta com o clínico geral. E o que foi informado é que ela está com uma infecção e que sofre de gastrite nervosa. As medicações iniciais já foram repassadas e ela terá que fazer uso de antibiótico para tratar da infecção, além de melhorar a dieta com frutas e verduras. A consulta foi legal, foi ótima, mas só porque ele olhou a medicação, o procedimento que o outro médico do posto passou, tá tudo certinho. Mas ele me pediu exame de sangue para ver se tem alguma coisa de errado, porque está acontecendo isso comigo, porque eu dei uma bactéria, eu dei infecção, eu dei gastrite. A minha alimentação não pode ser alimentação como se diz, um pão salgado não pode ser, tem que ser mais fruta, não pode ter leite. Mas é fruta e na hora do almoço, muita verdura, porque senão meu intestino não vai funcionar, como ele não está funcionando. Então, a gente viu lá a reportagem da NTV, né? A gente ficou bem emocionado e a gente, como cidadã, como uma clínica médica, nós resolvemos entrar em contato, agendamos a consulta para Daniela, ela realizou a consulta hoje. Ela já tinha um exame pronto, que era o exame de endoscopia. E foi mostrado para o médico e teve o diagnóstico de uma gastrite bem forte junto com inflamação. Agora o médico já solicitou novos exames para investigar melhor o estado de saúde da mulher. E ainda nesta semana ela já fará os procedimentos e agendar o retorno ao clínico geral. Quanto à dieta, a mulher conta mais uma vez com a ajuda da população por meio de doações de cestas básicas, frutas e verduras. Tenho essa preocupação, que realmente eu vivo de doação. Ele me ajudar mais uma vez e disponível também uma pessoa que pode ir na minha casa, me levar a fazer o exame. Eu não posso vir sozinha, eu não dou conta. Eu tô fraca, a menina me deu um copo de leite, naquela ela foi me dar, eu já fui correr pro banheiro. Mais uma vez eu conto com a ajuda de vocês, porque não é fácil. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô preocupada. Como que eu vou fazer essa dieta, sendo que eu não tenho condição? Ela já está tomando as medicações e foi solicitado novos exames, né, que foram exames de sangue, que serão realizados pela Daniela amanhã, no período da manhã, aqui na Clínica Medic Mais, para continuar a investigação, né, para ter uma melhora e uma cura da saúde dela. Pois é, se você quer ajudar a Daniela com cestas básicas, alimentos, né, pode entrar em contato aí pelo telefone 99892-4858, 99892-4858. A Daniela também necessita de um medicamento chamado Vonal Flash. Análise da notícia começando com a jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Abrindo com esse assunto. Que bom que a Daniela conseguiu essa assistência médica aí, porque realmente ela estava muito desesperada, né? Desesperada e com toda razão, porque ela começou um drama. Boa noite para todo mundo, boa noite, Odair. Começou um drama que não tinha uma possibilidade de desfecho até que ela veio à reportagem. Procurou a NTV, a gente começou a mostrar a saga dela por uma busca de atendimento pelo SUS
E aí, com muitas dores, vieram aí intervenções, pessoas que conseguiram ajudar a Daniela de várias formas, seja com a doação de dinheiro para ela pagar o exame. E, inclusive, daí depois a gente mostrar a segunda reportagem, a Daniela, ela foi atendida por um médico do SUS que passou um diagnóstico e aí ela começou a utilizar as medicações, não teve tanto resultado, por isso que ela decidiu prosseguir com essa consulta até a clínica particular, que cedeu a ela essa consulta para que investigasse melhor toda a problemática. Então, a Daniela é uma pessoa que precisa, de fato, de ajuda, ela precisa de mantimentos, como bem ela colocou, e ainda mais nesse momento que ela passa, que já é tão sofrido. Quando a gente já está enfrentando uma doença, um processo como esse, que é desconhecido, gera todo esse medo, ainda tem essa situação que ela precisa de ajuda e de diversas formas. E, Daniela, a gente espera que a comunidade escute a sua voz, escute seu apelo e continue a te ajudar. Muito bem, vamos girar os assuntos, colocar aí na tela os boletins comparativos de ontem e de hoje, Ludmila. Os números da Covid em Patos de Minas, o boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que nas últimas 24 horas não foram confirmados novos casos da doença. Os dados apontam que apenas um patense está internado, ocupando o leito clínico, e nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas, apesar daquela divergência que tem com os números do Estado. O informe mostra também, considerando as redes de saúde pública e privada, com atendimentos para pacientes de Patos de Minas e de outros municípios, as internações em leitos de UTI estão zeradas, Ludmila. Pois é, a gente tem esse retrato da situação da pandemia em Patos de Minas ainda melhor nesta quarta-feira, e é o que a gente torce para que no dia seguinte seja melhor do que o anterior. E aí a gente tem esse boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, com menos pessoas internadas, com nenhum caso. Eu não me lembro qual foi a última data em que a gente falou que não tínhamos nenhum novo caso de Covid-19. Então, é um momento da gente celebrar, de comemorar e, mais do que isso, saber que a vacina, sim, ela protege, e que, da mesma forma, as nossas atitudes também fazem a diferença. Até porque nós estamos no período em que as pessoas relaxaram e estão mais aglomeradas, Até porque todas as atividades estão liberadas, os bares estão podendo ter ocupação muito maior do que antes. Nós já tivemos aí a sinalização do Estado para poder dar 100% de liberação para públicos em grandes eventos, ou seja, a gente manter essa taxa baixa é muito interessante num momento como esse, Fundamental, até para que os nossos planos, os nossos projetos, a gente consiga concluir ou a gente retome aquilo que a gente deixou parado lá atrás, na pré-pandemia, ou que a gente começou a implementar e foi atrapalhado aí pela pandemia. Nós já temos aí muitas organizações de eventos grandes como Réveillon, tem Carnaval já sendo anunciado aí em cidade vizinha, tem muitos municípios que não vão fazer, mas temos aí gente já anunciando isso, ou seja, que a gente possa manter esses números mais baixos mesmo, embora a gente tenha aí um certo temor com relação a essas aglomerações. Mas vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila. Depois do intervalo aqui no News, Comissão Processante decide pela continuidade nas investigações do prefeito de Lagamar. Posse de suplente para a vaga de Lázaro Borges na Câmara Municipal será nesta quinta-feira. E o projeto proíbe linguagem neutra e prevê punição para escolas e educadores em Patos de Minas. De volta com o NTV News e análise da notícia. Por 2-1, a comissão processante que investiga o prefeito Auro, acusado de não responder em tempo hábil requerimentos da Câmara, decidiu pela continuidade dos trabalhos de apuração. A votação foi realizada nesta terça-feira. A partir de agora, os vereadores darão início às oitivas com as testemunhas do caso. A comissão é formada pelo presidente Giovanni Gonzaga, o relator Geraldo Braz e o terceiro membro é o vereador Daniel Lopes. Lagamar, dando prosseguimento a esses trabalhos, então, agora vão ser ouvidas as partes, Ludmila? Pois é, nesse caso, a comissão processante encontrou indícios de que a denúncia feita com relação ao prefeito Auro procede.
E aí, a necessidade de continuar essas investigações para constar em relatório que posteriormente será analisado em plenário. Então, esse é o rito processual quando se tem um caso analisado por uma comissão processante. E vem uma questão aí também, Odair, que o prefeito Auro, ele vai ter que suar a camisa aí, literalmente, nessas próximas semanas, porque a gente sabe que ele não tem a maioria na Câmara. E é um processo que pode resultar com o afastamento do prefeito. Então vamos ver quais serão as manobras políticas, se essas vão surtir efeito, para que quando esse relatório for colocado para apreciação do plenário, para apreciação dos vereadores, se ele vai conseguir reverter o entendimento dessa comissão, que pelo que a gente entende é que quando prossegue essa investigação é porque de fato encontrou elementos substanciais que podem aí comprovar a denúncia contra o prefeito, que é de não entregar documentos, prorrogar e de outras questões mais. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando esse caso em Lagamar, né? A vizinha cidade de Lagamar. A posse de Vanderlei Rodrigues Rezende, o professor Delei Ludmila, na Câmara Municipal, aqui de Patos de Minas, está agendada para esta quinta-feira, às 17h30, né? A informação consta nesse convite aí publicado pelo Legislativo Patense, confirmando que o suplente assumirá a vaga deixada por Lázaro Borges, que foi cassado na semana passada. A gente mostrou aqui por quebra de decoro parlamentar. Portanto, teremos amanhã aí sessão solene de posse. O professor Delei, até o momento, ele não quis se pronunciar, não quis falar sobre essa situação, do que aconteceu, do desfecho, até para que ele ocupasse essa cadeira na Câmara Municipal. E a gente vai ter a oportunidade para conversar um pouco com ele, até para que ele possa contar um pouco assim dos seus planos, dos seus projetos, agora ocupando uma cadeira no Legislativo. Muito bem, vamos girar aqui o assunto. Ontem nós mostramos aqui no NTV News que o motorista de um caminhão interrompeu o trânsito na rua José de Santana, ali na esquina com a Getúlio Vargas, após ser barrado para não arrancar a decoração de Natal, né? O assunto deu o que falar entre os patenses. O motorista do caminhão e o ajudante dele tentavam entregar uma carga de colchão na rua José de Santana quando foram impedidos de seguir viagem para não destruírem a decoração natalina. Eles reclamavam que poderiam ser multados, entretanto, que não havia sinalização de altura máxima. E colocaram ornamentos aí, com certeza, abaixo do padrão, o caminhão não altera a altura. Então, os ornamentos que ficaram abaixo do padrão. E alguém me impediu de entrar ali. Está tentando criar multa, mas o que acontece? No mesmo tempo, ele foi comigo até onde que eu vou entregar, que é carga e descarga, e ele relata porque a estrutura que está aí gastou milhões aí. Milhões de reais foram gastos para essa decoração aqui de Natal. E nós não somos da cidade, viemos entregar. E a forma correta que nós estamos é essa daí. Porém, nós não somos da cidade, aí ele está fazendo nós voltar de ré para poder conduzir, entrar para o outro caminho para poder ir lá. Não digamos ser maldade dele, mas também não é maldade nossa, porque nós somos fora da cidade. A via é bastante movimentada, fluxo intenso de veículos ao longo do dia e mesmo com a placa de sinalização que proíbe a passagem de ônibus, micro-ônibus e caminhões pelo local, há quem se arrisque a passar. Quanto à estrutura, algumas pessoas acreditam que poderia ser mais estudada e ter sido feita um pouco mais elevada, e outros acreditam que basta apenas um pouco mais de atenção por parte das pessoas que fazem uso da via. Sim, para caminhão eu acho meio difícil, né? O caminhão tá passando aqui, dependendo da altura do caminhão, deve atrapalhar bastante. Ficou bonito, né? Diferente, nunca teve uns enfeites assim na nossa cidade, né? Mas eu acho que poderia ter elevado mais, né? Porque atrapalha a população que trabalha, que precisa movimentar na cidade e atrapalha, fica tanto, atrapalha o trânsito, né? Porque o caminhão parou ali, empacou o trânsito, né? Atrapalha a população um pouco, sim. Acho que às vezes até falta de informação das pessoas mesmo, né? Porque, como se diz, foi uma coisa planejada, porque teve divulgação nas redes e tudo. Acho que às vezes as pessoas também procurarem saber porque a placa estava ali, né? Então eu acho que é falta de conscientização mesmo.
Eu acho que devia levantar um pouquinho mais. Eu achando muito baixo mesmo. Quando a gente fala que tem o que falar, é porque provocou, né, os comentários, provocou aí a discussão sobre o assunto. Claro que vai ficar mais bonito, né? Lógico que vai ficar muito mais bonito com a iluminação de Natal. Mas aí o questionamento, inclusive, é altura, sinalização, embora a prefeitura tenha dito que realmente sinalizou tudo. Mas aí você tem uma situação de um motorista que é de outro município, como ele disse, né, e que se deparou ali com a sinalização, teve que ser barrado para não arrancar tudo. O que ocorre é que faltou um entendimento, provavelmente, de ambos os lados, né, para que não ocorresse esse impasse ali em meio a um local tão movimentado. Vale destacar que a NTV apenas registrou a situação, até a Vitória Brito, nossa repórter, esteve no local. Eu fechei essa reportagem junto com ela, exibimos ontem no NTV News, aí subimos para a rede social, registrando o impasse ali dessa situação, o mal-estar gerado entre um prestador de serviço do município e motoristas que estavam também trabalhando e tentando entregar uma carga de colchão. Fato é, Odair, que a gente não, de forma nenhuma, fala do posicionamento ou da atitude da prefeitura em fazer essa decoração de Natal. Até porque é necessário, sim, claro, para iluminar os nossos momentos. Por que não? Sim. Celebrar o Natal, o sentido do Natal, ganhar luz no momento que a gente começa a respirar com números melhores da pandemia. A gente não teve isso no ano passado e a gente tem um momento diferente agora, então por que não celebrar com uma decoração que é presente aos olhos de todos? Mas aí ficou só esse questionamento, né? O motorista falando, bom, a sinalização estava em cima do local que eu estava virando, então a gente não percebeu, a gente não é da cidade, a gente não fica ali em rede social procurando o que está acontecendo. Então foi só uma argumentação feita por quem utiliza a via ou precisaria utilizar a via com um servidor, com um prestador de serviço do município. É isso que a gente quis trazer. E aí a população se dividiu com relação ao assunto, mas a gente considera positiva a atitude de iluminar a cidade, até mesmo pelo momento. Algumas pessoas falaram ali com relação ao gasto, a gente não sabe quanto foi gasto ainda com decoração de Natal, a gente está em busca aí dessa informação, mas é só uma questão de avisar, pontuar melhor, principalmente com aqueles que não são da cidade. Muito bem. Vamos girar aqui o assunto novamente. Um projeto de lei, Ludmila, de autoria do vereador Gladstone Gabriel, propõe a proibição da linguagem neutra nas escolas em Patos de Minas. E a expectativa é de que este assunto seja discutido e votado no mês de novembro pelo Legislativo patense. O projeto de lei de número 5.375, de 2021, de autoria do vereador Gladstone Gabriel, tem o objetivo de proibir que a linguagem neutra de gênero chegue às escolas e cause transtornos para a sociedade. No modelo, é proposto, por exemplo, a substituição dos artigos feminino e masculino por X, E ou até pelo arroba. Este último, muito popular e difundido na internet. A linguagem neutra, ela é um dialeto não binário, ou seja, a intenção dele é excluir os gêneros, né? Poderíamos, por exemplo, dar alguns exemplos aqui. Não falaríamos meninos ou meninas, seria dito como menines, né? Ele ou ela seria ile. Então, todos ou todas seriam todes. Então, neste amplo espectro de palavras que poderiam surgir e poderiam realmente interferir nas comunicações, eu vi a importância, sim, de trazer esse projeto para que assegurasse o aprendizado e a comunicação da língua portuguesa como ela de fato é em nossas raízes. A professora de língua portuguesa Gilza de Oliveira Mendonça explica que a linguagem neutra não pretende acabar com os gêneros femininos e masculinos, e sim criar um terceiro tipo de pronome para pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. A linguagem neutra não faz parte do currículo escolar. Nas escolas a gente trabalha nossa gramática tradicional e a linguagem neutra não faz parte dela. Mas é uma forma de trabalhar a inclusão das pessoas que não se sentem confortáveis mediante a marcação de gênero. Então, é uma questão do respeito em relação a elas. Então, por exemplo, se eu vou falar assim, o cachorro é dele ou o cachorro é dela, eu vou falar o cachorro é dele.
O assunto foi levado até Gladstone por pessoas que se mostraram preocupadas com a possibilidade das mudanças na língua portuguesa. O vereador entende ainda que há prejuízos específicos para pessoas que têm alguma dificuldade de comunicação e que seria melhor prevenir do que remediar ao se evitar que a linguagem neutra seja utilizada no município. A pessoa que necessita da comunicação através de uma leitura labial, as palavras ditas de formas diferentes, será interferida então a comunicação. Uma pessoa cega que necessita, por exemplo, da leitura em braille, aquela palavra posta de forma diferente, como é que vai ficar o entendimento daquela pessoa? Então, essas pessoas deveriam novamente passar por um novo aprendizado da nossa língua portuguesa, e ainda mais as crianças que têm dislexia, que já apresentam grande dificuldade de aprendizado, como é que ficaria essa questão? O projeto está em análise na Comissão de Legislação, Justiça e Redação e pode multar quem insistir em utilizar a linguagem neutra nas instituições de ensino, caso a proibição seja aprovada pela Casa. É preciso colocar algo, né, que garanta o não uso desse tipo de dialeto em nossas escolas, seja na rede pública, seja na rede privada. E o poder público, para que ele interfira na rede privada, somente através de algum tipo de sanção, no caso multa. Quando é na rede pública, automaticamente consegue-se através dos processos administrativos. Mas, no meu entendimento, todos devem ser tratados de uma forma igual, por isso a multa foi proposta, mas é passível de alteração ainda. Para Gilsa, a linguagem neutra de gênero é uma busca de uma forma para que haja inclusão, uma questão de respeito com as pessoas que ainda necessita de estudo. Tudo que é novo vem para ser estudado. Se vai acontecer ou não, só o tempo para a gente poder ver como que isso será discorrido, como que isso será aplicado, de que forma que será aplicado. O que eu tenho que pensar é assim, a linguagem, ela é universal. Todas as pessoas, independente de classes sociais, independente de raça, independente de gênero, se é homem ou se é mulher, ou se são pessoas binárias, todas as pessoas se comunicam. A língua, ela é social, ela é atrelada a um tronco linguístico. Nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua francesa, nós temos a língua espanhola. E a fala, ela é individual. Cada um tem a sua peculiaridade na hora de se manifestar, tem os seus conhecimentos, né? Então, é o meu idioleto, eu enquanto pessoa, como que eu me comunico. Assunto bastante polêmico, né, para ser levado aí a plenário na Câmara. Vamos aguardar para saber como é que o Legislativo Patense vai se posicionar diante disso, que não é discutido só em Patos de Minas, é discutido em todo o Brasil, em todos os lugares, na internet o tempo todo. Vamos saber qual vai ser esse posicionamento. Deve começar a ser discutido lá no outro mês, né, no plenário aqui da Câmara. E é aquele tipo de assunto que reserva muitas discussões, né, até porque envolve muitas pessoas, envolve não só educadores, como legisladores, né, como questões judiciais e o próprio ser humano, que acaba se manifestando com dialetos ao longo da nossa história, né, com maneiras de falar que inclusive passaram a ser formas escritas mesmo aí. E a gente imaginar que esse tipo de manifestação possa virar ou não parte da língua portuguesa é algo aí para muito mais futuro, né? Obviamente, temos que falar que a língua é viva. Tanto que se a gente pega o português falado há mais de 500 anos, com agora muitas mudanças foram realizadas na forma da escrita, na forma de pronúncia, algumas palavras caíram em desuso, outras foram incorporadas ao nosso dicionário. Então, há essa mudança constante, dado o momento que a sociedade está vivendo. Isso é uma realidade incontestável. Agora, Laíra, uma outra questão é que não dá para os professores também incorporarem a linguagem neutra se ela não constar como parâmetro do Ministério da Educação. Sim. Não pode simplesmente falar, agora, a partir de hoje, eu vou trazer a língua neutra como padrão de linguagem nas aulas nessa disciplina. Então, tem uma hierarquia de mudança. Tem a tal da BNCC, que a gente já falou diversas vezes sobre ela, que o professor tem que ter como parâmetro, e lá não consta nada a respeito disso. Então, é até um projeto que pouco vai mudar aqui.
está só resguardando, está só conservando algo que já é implementado, mas se também não tiver uma mudança implementada no poder lá em cima, aqui na ponta, apesar da autonomia, apesar da liberdade do professor, ele não pode decidir abandonar a língua padrão para estabelecer uma nova linguagem. Uma outra questão que a gente tem que falar, Odair, é que 7 em cada 10 estudantes do ensino médio no Brasil são insuficientes em português. Então, implementar uma mudança agora, primeiro que não funciona dessa forma. Há um debate gigantesco no Ministério da Educação para qualquer mudança estabelecida no cronograma de aprendizagem. Então, não é algo aí do dia para a noite. E dado esse número aí, a preocupação, creio eu, nesse momento, dos educadores, de quem está lá no processo de mudança no Ministério da Educação, é encontrar uma forma de reforçar a educação dos estudantes para que não saiam da escola com deficiência no ensino, na aprendizagem, na língua pátria. E aí, daí para a gente finalizar aqui, então esse debate na Câmara está muito antecipado para um processo que com certeza vai delongar aí de muita discussão, de muito chão. Não precisa de ter esse medo de implementação dessa linguagem quando a gente sabe que não temos aí ideia de quando isso vai ocorrer. Em algum momento pode acontecer? A gente também não sabe dessa alternativa, dessa mudança. O que a gente sabe é que a gente tem uma língua viva, que ela sofre mudanças ao longo dos tempos. Muito bem. Ludmila, com essa a gente termina. Por hoje é só. Amanhã tem mais análise aqui no News. Amanhã a gente volta com mais análise no NTV News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia a você. Boa noite e até amanhã.